Questão 4. A energia potencial elétrica existe entre duas cargas pontiformes separadas por uma certa distância e ficará inalterada se. Então, olha aqui o que aconteceu. Ele está falando que existe entre duas cargas separadas a uma certa distância. Então, vou imaginar, vou atribuir aqui sinais. Imaginar duas cargas positivas que estão separadas a uma certa distância, mas se elas estão no mesmo ambiente, né? Elas estão interagindo e nessa interação vai existir além da força elétrica que surge nelas, vai existir uma certa quantidade de energia armazenada nesse sistema de carga. E essa energia nós chamamos de energia potencial elétrica. Legal. Como que eu calculo essa energia potencial elétrica? Eu posso calcular energia potencial elétrica pelo trabalho da força elétrica, né? Força elétrica vezes a distância. Ou eu posso calcular energia potencial elétrica pensando naquela equaçãozinha explodindo a lei de Coulomb aí, né? Depende do meio. Energia potencial elétrica depende do produto das cargas. Isso tudo dividido pela distância e não pelo quadrado da distância. Então, o que eu posso afirmar? Que o potencial elétrico, energia potencial elétrica tem uma relação diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância. Então, se eu alterar algum desses fatores, eu vou ter que, alguma dessas variáveis, né? Eu vou ter que alterar outras variáveis também para que a energia potencial elétrica fique inalterada, que é a condição que a questão deseja. O que eu vou alterar aqui para fazer com que a energia potencial elétrica se mantenha inalterada? Uma coisa a gente tem que perceber, que a relação da energia com as cargas é diretamente proporcional. Então, quanto maior for a intensidade das cargas, maior tende a ser a energia potencial. E a distância, ela tem uma relação inversamente proporcional, que quer dizer que quanto maior for a distância entre as cargas, menor vai ser a energia potencial elétrica armazenada nessas cargas. Então, o que eu posso concluir com isso? Se eu aumentar a carga, que é o que leva ao aumento da energia potencial, para manter inalterado, obrigatoriamente eu vou ter que fazer o quê? Aumentar a distância também, para que um fator compense o outro. Beleza? Se eu diminuir a intensidade da carga, a energia potencial tende ao quê? Diminuir. Aí, para compensar, o que a gente faz? Diminui a distância também. Então, aí se eu diminuo o numerador pela metade, diminuo o denominador pela metade, ele vai ficar inalterado. Ok? Então, a gente tinha que vir por esse raciocínio. Se você tivesse essa maldade, olha só. Olha o tanto de questão que a gente elimina, a alternativa que a gente elimina. As cargas forem mantidas e a distância dividida por 2. Pô, se eu não alterar a carga e só alterar a distância, se eu dividir a distância por 2, se eu diminuir a distância, o que vai acontecer com a energia potencial elétrica? Ela tende a aumentar. Então, ela não vai ficar inalterada, ela aumentaria nessa condição. Se a carga for dobrada, mentira, desculpa. Se cada carga for dobrada e a distância também. Então, olha só, ele não é diretamente proporcional à carga, ele é diretamente proporcional ao produto das cargas. Então, se ele tem duas cargas Q interagindo, e se eu for dobrar as duas, passa a ser 2Q vezes 2Q.
A intensidade da energia potencial elétrica tende a aumentar quantas vezes? 4 vezes. Se eu dobrasse só uma carga, só uma, a energia de potencial tenderia a dobrar. Mas se eu dobrei as duas cargas, cada uma faz com que a energia potencial elétrica tende a dobrar, porque a energia potencial elétrica é diretamente proporcional às duas cargas, ok? E se a distância for dobrada? Se eu dobro a distância, a energia potencial diminui. Diminui quantas vezes? 2 vezes, porque ela é inversamente proporcional à distância. Então, nessa que não pode ser, porque as cargas a alteração das cargas tende a fazer com que a energia potencial aumente 4 vezes e a alteração da distância tende a fazer com que a energia potencial diminua 2 vezes. Se eu aumentar a energia 4 vezes, se eu aumentar a energia 4 vezes e diminuir 2, no fim das contas eu estou aumentando 2 vezes, né? Então, não pode ser. Alexandre, mas essa aí, a análise dela ficou meio complicada, ficou meio difícil para mim. Então, deixa uma interrogação. Mas vamos lá, vamos ver as outras. Se uma das cargas for dobrada e a distância multiplicada por 4, se eu dobrar uma das cargas, a energia potencial dobra. Se a distância for multiplicada por 4, se a distância aumentou, a energia tende a diminuir. Tende a diminuir quantas vezes? 4 vezes. Então, eu estou criando uma condição que eu aumento a energia 2 vezes e depois eu diminuo ela 4. Então, no fim das contas, a energia vai o quê? Diminuir. Assim como aconteceu na situação B, é muito semelhante à situação C. Beleza? Se cada carga for quadruplicada e a distância dividida por 2, essa aqui é insanidade pura. Por quê? Se eu quadruplicar a carga, a energia potencial vai o quê? Aumentar ou diminuir? Vai aumentar. Se eu dividir a distância, a energia potencial tende ao quê? A aumentar. Então, é óbvio que essas alterações que serem feitas não vai fazer com que a energia potencial fique inalterada. Agora, vamos ver a letra E. Só pode ser ela, né? Cada carga for dobrada e a distância multiplicada por 4. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma carga Q1, aí eu não vou trabalhar com a carga mais Q1, porque eu vou fazer o que com ela? Eu vou dobrar. Espera aí, deixa eu tentar. Nossa Senhora. Então, eu venho e dobro Q1. Venho e dobro Q2. Venho na distância e aumento 4 vezes. No fim das contas, eu consigo simplificar esse 4 com esses 2. Eu vou ter exatamente o quê? A mesma energia potencial elétrica. Então, para resolver essa questão, você tinha que saber qual é a relação de proporcionalidade entre a energia e as cargas e a energia e a distância. Se sabe a relação de proporcionalidade, você mata essa questão, que é a letra E. Show?